Sim, eu sou Laurent, húngaro, nascido na Transvaal. Hoje quero te contar uma história que não está nos livros escolares. A história de como o povo húngaro manteve viva a sua cultura folclórica durante o regime comunista. Essa é uma das partes mais emocionantes da nossa história, porque mostra que a resistência não acontece apenas nas armas ou nas ruas, mas também nas músicas, nas danças e nas pequenas tradições que insistem em sobreviver quando tudo ao redor tenta apagá-las. Para entender o que aconteceu, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Depois da Segunda Guerra Mundial, a Hungria caiu sob influência da União Soviética e começou uma nova era, a era do socialismo real. O país foi completamente transformado. Escolas, igrejas, associações e até festas populares passaram a ser controladas pelo Estado. A ideia do regime era criar um novo homem socialista, sem diferenças regionais, religiosas ou culturais. Em outras palavras, tudo o que representava a identidade local, como o folclore húngaro, passou a ser visto com desconfiança. Eu cresci ouvindo as histórias do meu avô sobre como era viver naquela época. Ele dizia que os camponeses húngaros que sempre dançaram nas festas de colheita, de repente passaram a ter medo de tocar certas músicas. As danças antigas, ele dizia, eram consideradas burguesas, atrasadas, ligadas ao passado feudal. O governo queria substituir as tradições populares por músicas revolucionárias e hinos de trabalho coletivo. Mas o povo não desistiu. Em vilarejos escondidos nas montanhas da Transilvânia e nas planícies da Alföld, as pessoas continuavam a se reunir secretamente para dançar e cantar. Eu me lembro de ouvir da minha avó que durante o inverno, quando havia pouca vigilância, as famílias se encontravam em celeiros, levavam violinos, címbalos e bandolins e ali celebrava a vida. A música não era só diversão, era uma forma de dizer nós ainda estamos aqui. As danças folclóricas húngaras, conhecidas como danças, têm um significado profundo. Cada região tem seus passos, suas melodias e suas roupas típicas. Durante o comunismo, muitas dessas danças foram proibidas em eventos públicos, mas continuaram sendo ensinadas dentro das casas. Algumas mulheres costuravam vestidos tradicionais escondidas, porque o governo considerava o traje camponês um símbolo de resistência nacionalista, na verdade. Ainda assim, elas costuravam com tecido simples, mas com orgulho. O folclore húngaro sempre teve um papel de identidade e unidade. As músicas falam de amor, de saudade, de coragem e da terra. Mesmo quando as letras não eram abertamente políticas, elas carregavam o sentimento de um povo que se recusava a ser silenciado. E foi justamente por isso que o regime tentou transformá-las. Nos anos 1950, o Estado criou grupos oficiais de folclore, mas nesses grupos as músicas eram modificadas, as danças eram modernizadas e o conteúdo ideológico era controlado. Era uma tentativa de domesticar a cultura, de torná-la inofensiva. Mas nas vilas o folclore original nunca morreu.
em cidades pequenas da Transilvânia como Székely Udvarhely e Csíkszereda. As danças tradicionais continuavam sendo ensinadas aos jovens, mesmo que secretamente. Havia uma rede invisível de professores, músicos e líderes comunitários que mantinham a tradição viva, como se fosse uma corrente subterrânea de cultura. Quando eu era criança, participei de várias dessas festas. Lembro do som dos violinos, dos trajetos coloridos e das pessoas cantando músicas antigas com lágrimas nos olhos. Naquela época eu não entendia o peso disso. Só mais tarde percebi que cada vez que eles dançavam, estavam desafiando o sistema. Estavam dizendo que a alma húngara não podia ser apagada por decreto. Nos anos 1970, algo incrível aconteceu. O movimento Tanzhaz, casas de dança, surgiu na Hungria. Jovens de Budapeste começaram a redescobrir o folclore das aldeias e a promovê-lo como uma forma de resistência cultural. Eles viajavam para o interior, aprendiam as danças originais e depois as ensinavam nas cidades. Isso virou uma febre. O governo tentou controlar, mas era tarde demais. O movimento já tinha se espalhado. A juventude abraçou o folclore como uma forma de afirmar a identidade nacional. Eu gosto de pensar que o folclore foi a linguagem secreta do povo húngaro durante o comunismo. Quando as pessoas não podiam falar abertamente sobre política, elas dançavam. Quando não podiam rezar, cantavam. Quando não podiam usar a bandeira nacional, bordavam os padrões tradicionais nas roupas. Cada símbolo tinha um significado oculto. As flores Székely, os cavalos, os pássaros, o sol e a lua. Mesmo a gastronomia folclórica se tornou uma forma de resistência. As famílias continuavam preparando pratos típicos nas festas religiosas. Mesmo quando o Estado tentava substituir o Natal por festa de inverno e a Páscoa por festa da primavera, minha avó sempre dizia: enquanto eu puder fazer o beigli, rocambole húngaro, e acender uma vela, a Hungria vive na minha cozinha. Depois da queda do comunismo em 1989, muita gente achava que o folclore ia desaparecer, substituindo pelo mundo moderno. Mas aconteceu o contrário. As casas de dança, os festivais folclóricos e as escolas de música tradicional floresceram. Os jovens começaram a se orgulhar das raízes. Hoje, o Tanzhaz é patrimônio imaterial da humanidade pela Unesco. Uma prova de que aquilo que o regime tentou apagar se tornou um símbolo internacional da resistência húngara. Quando me mudei para o Brasil, comecei a perceber o quanto essas histórias continuam vivas dentro de mim. O jeito que o povo húngaro protege suas tradições me lembra o jeito brasileiro de manter suas festas populares, mesmo diante das dificuldades. Há uma semelhança na alma dos dois povos, uma alegria que resiste à opressão. Eu sou fruto dessa herança. Nasci na Transilvânia, vivi sob a sombra das fronteiras, cresci ouvindo canções que vieram de séculos atrás. Eu hoje carrego isso comigo. Ensinar o idioma húngaro e também ensinar esse espírito de resistência. Cada palavra antiga que sobreviveu ao comunismo é um pedaço da nossa vitória cultural. Por isso, se você gosta da história da Hungria, da cultura húngara e das tradições da Europa Central, se inscreva no canal e continue comigo. Porque cada vídeo é um pedaço da memória do meu povo. Um povo pequeno, mas com uma alma imensa, que dançou mesmo quando o mundo mandou calar. Com isso, eu agradeço vocês e até a próxima.
Köszönöm.